Galera, voltando aqui para o nosso segundo bloco, deixei para falar agora sobre o adjetivo, porque eu não consegui finalizar o primeiro bloco falando tudo sobre o adjetivo, porque o adjetivo simplesmente é sinistro. O cara vem para matar, roubar e destruir quem ainda não o domina. Então vamos lá. Eu sei que ele indica característica, não é verdade? Mas olha só uma pegadinha que a gente já pode fazer aí de cara, ó. Se liga só nesta frasezinha aqui, simples, 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 simples. Ó. O aluno, vírgula, atento, vírgula, fez uma prova. Aí eu destaco a palavra atento e pergunto qual é a função sintática. Aí na letra A eu coloco adjunto adnominal. Na letra B eu coloco predicativo do sujeito. Na letra C eu coloco adjunto adverbial de modo. E na letra D eu coloco aposto explicativo. E aí, galera, se vocês estivessem fazendo uma prova, qual seria a opção que vocês marcariam? Adjunto adnominal, predicativo do sujeito, adjunto adverbial de modo ou aposto explicativo? E aí? Eu tenho certeza absoluta que a maioria marcaria aposto explicativo. E por quê? Simples, porque está entre vírgulas. E na escola, muito provavelmente, você aprendeu que o termo entre vírgulas ou é aposto ou é vocativo. Foi assim que a gente aprendeu. Agora, vamos lá. Verdades que vão surgir. A única verdade é que um termo apenas sempre deve vir entre vírgulas. E o nome deste termo é o vocativo. E sabe por quê? Porque ele é um chamamento. E quando você pega os termos da oração para estudar, você percebe que lá tem os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E o vocativo? Ele vem como uma observação, ele vem por fora. E por que ele acontece assim? Porque, na verdade, ele não faz parte do plano sintático, ele faz parte do plano discursivo, ele faz parte da oralidade. Mas aí não tinha o que fazer, a gente colocou ali como um processo sintático. Mas isso não é nenhum bicho de sete cabeças, porque, na verdade, por mais que você não tenha um pleno domínio da nomenclatura, você pode ter certeza, você tem o pleno domínio da língua portuguesa. E qualquer pessoa percebe que o vocativo, que vem de um verbo latino, invocare, vocare, que é chamar, que é convocar, neste momento, você pode ter certeza, qualquer pessoa sabe que ele precisa ser destacado. Pode testar com um amigo ou com um parente seu que não tem estudado muito, que tem estudado bem pouco, assim, até mesmo um semi-analfabeto, mas que saiba escrever um pouquinho ali, pode testar numa conversa no WhatsApp. Você vai ver que ele vai mandar uma mensagem assim para você, pestana, aí o cara manda mensagem. E aí, na segunda mensagem, é que ele escreve o que quer dizer. Você é baixinho. Aí ele faz assim. Agora, quem já estudou mais um pouquinho vai fazer como? Pestana, vírgula, você é baixinho. Aí sim vai funcionar, porque você já sabe que aquele termo ali precisa ser destacado. Mas, na verdade, qualquer pessoa sabe. Agora, Sidney, o aposto também vem entre vírgulas. Sim, eu concordo que o aposto vem entre vírgulas, mas apenas o aposto explicativo. E eu não tenho só um tipo de aposto, eu tenho aposto resumitivo, eu tenho aposto nominativo e por aí vai. Por sinal, o explicativo de fato vem entre vírgulas. Ué, então, tem uma essência explicativa, está entre vírgulas, por que eu não posso dizer que é aposto? Porque aposto é função própria de um substantivo. E aqui não é substantivo, aqui é um adjetivo. Então, eu já posso eliminar o aposto explicativo. Será que alguém diria que é um adjunto adverbial de modo? Claro que diria. O aluno atento fez uma prova. Não parece que é o modo como ele fez a prova? Parece. Mas por que não pode ser um adjunto adverbial de modo? Porque não é advérbio. Então, ó,
não é adjunto adverbial de modo. Qual é o problema ali da estrutura? É que o adjetivo atento aqui, ele tem sim um valor explicativo circunstancial. É por isso que, ao ter o valor explicativo, o candidato pensa que é um aposto explicativo, mas frisando, porque não é aposto, porque não é substantivo. E aposto tem que ser substantivo. Como tem valor circunstancial, um valor circunstancial de modo, parece ser um adjunto adverbial de modo. Agora, frisando mais uma vez, por que não é um adjunto adverbial de modo? Porque não é advérbio. Como é um adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas. Das duas, uma. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Aí, caramba, vem várias outras coisas que vão derrubar o candidato. Por exemplo, um macetinho que a gente aprendeu na época da escola. A professora dizia assim, ó, apareceu o adjetivo, ele é sim adjunto adnominal ou é predicativo. Sidney, eu nem lembrava que a professora falava isso. Mas ela falava assim. Aí ela dizia que o adjetivo antes do verbo era um adjunto adnominal e que o adjetivo depois do verbo era um predicativo. Aí, caramba, está antes do verbo. Então é um adjunto adnominal, não é, Sidney? Não, aqui vai ser um predicativo do sujeito. Meu Deus do céu, explica isso aí melhor. Então vamos lá, ó. Eu aqui identifiquei que é um adjetivo. Então, se é um adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Aí vocês vão perceber que agora a figura do professor é essencial para aprender de fato o processo. Porque se você pegar uma gramática prescritiva, como a gramática do Rocha Lima, do Celso Cunha, do Bechara, você não vai entender muito bem. O máximo que elas fazem é pedir para que o aluno observe a característica deste adjetivo, para ver se este adjetivo tem uma característica permanente, sendo assim, portanto, um adjunto adnominal, ou se é uma característica não permanente, sendo assim, portanto, um predicativo. Mas cá entre nós, só isso pode não ser o suficiente para alguns candidatos. Vamos supor que eu perguntasse para você agora, ó, nesta frase, o aluno atento fez uma prova. Esse aluno é atento sempre ou de vez em quando? A tua resposta, sem sombra de dúvida, será, sei lá. Não faço ideia, Sidney. Então, você percebe que não é uma informação assim tão firme. Agora, como é que eu vou analisar isso? Como é que vai facilitar a minha vida? Entendendo a própria nomenclatura, a estrutura. Não é um adjunto adnominal? Se ele é adjunto, é porque ele está junto do nome, ele está ali, ó, colado no nome. Então, ele tem que estar dentro da estrutura. E quando eu penso em predicativo, eu só tenho dois tipos de predicativos, o do sujeito e o do objeto. Então, significa que o adjetivo que eu vou confundir ou vai fazer uma alusão ao sujeito ou uma alusão ao objeto. Então, se estiver dentro do sujeito, vai estar junto do nome. Se estiver dentro do objeto, vai estar junto do nome. Então, com isso, vai ser um adjunto adnominal. E eu posso afirmar categoricamente que o adjunto adnominal possui uma estrutura interna. Logo, o predicativo possui uma estrutura externa. Então, vamos lá. Quando eu olho para essa estrutura aqui, ó, o aluno atento fez uma prova. Eu tenho que ver quem é o sujeito. Como é que eu descubro quem é o sujeito? Eu pergunto para o verbo. Está aqui o verbo fazer. Vamos perguntar a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto quem é o sujeito? Sempre quem ou o quê. E por que eu posso ter essas duas perguntas? Ora, porque o meu sujeito pode ser uma pessoa ou uma coisa. Se eu disser João quebrou o pé, quem quebrou o pé? O João. Então o sujeito é uma pessoa. Mas se eu disser a cadeira quebrou, o que quebrou? A cadeira. Então o sujeito agora é uma coisa. E neste momento, quem fez a prova? O aluno. Então, o aluno é o meu sujeito. E aí, repare, este atento, ele não está dentro do sujeito. Ele está fora do sujeito, mesmo fazendo referência aqui a este sujeito. Então, se ele está fora, é uma estrutura externa. E eu vou classificá-lo como predicativo do sujeito. Isso vai influenciar em quê? Na própria interpretação do fato. Pois se agora eu tenho um
predicativo do sujeito e a característica é não permanente, significa que este aluno não é atento sempre. Ele foi atento apenas no momento em que fez a prova. E aí, mais uma vez, é isso que faz o candidato confundir e achar que é uma adjunta adverbial de modo. Mas frisando mais uma vez, por que não é uma adjunta adverbial de modo? Porque não é advérbio. Como é um adjetivo, das duas, uma. Ou é uma adjunta de nominal ou é um predicativo. Quando é que vai ser um adjunto? Quando estiver junto do nome. Quando é que vai ser um predicativo? Quando não estiver junto do nome. E aí você vai reparar que aqui, ó, tem vírgula. E a vírgula impede o adjetivo atento de ficar junto do nome aluno. Agora, e se eu retirasse as vírgulas? Se eu fizesse assim, ó, teria alguma mudança? Teria, mas vamos lá, ó. Primeiro com as vírgulas. Vou lançar a questão de reescritura. Se eu retirar essas vírgulas, haveria algum prejuízo gramatical? Resposta: não. Como assim não, Cisne? Quando uma questão fala em prejuízo gramatical, ela fala em erro gramatical. Isso significa que a frase estaria errada para o padrão culto da língua. E agora aqui, sem as vírgulas, essa frase ela não está errada. O que houve foi uma mudança sintática e uma mudança de sentido aqui especificamente. Então vamos lá. Neste momento, ao retirar as vírgulas, eu altero toda a estrutura do sujeito e toda a estrutura semântica, pois agora, quem foi que fez uma prova? O aluno atento. Tudo isso, neste momento, é o meu sujeito. Tudo isso é o meu sujeito. E eu pergunto, atento agora, está dentro do sujeito ou fora do sujeito? Dentro do sujeito. E se está dentro, é uma estrutura interna, portanto vai ser uma adjunta de nominal. E repare, está de fato junto do nome. Por isso uma adjunta de nominal. Aí agora mudou o quê? Ora, toda a semântica. Quando era predicativo, era uma característica não permanente. Então, significava que aquele aluno não era um aluno atento sempre. Ele foi atento apenas no momento em que fez a prova. Agora, como é uma adjunta de nominal, como é uma característica permanente, significa que esse aluno ele é atento sempre. E não só na hora em que fez a prova. Ele é atento quando joga bola, ele é atento quando vê TV, ele é atento quando namora e por aí vai. Agora, eu só quero dizer uma coisa. Neste exato momento, eu não quis te assustar e mostrar várias e várias possibilidades de análise sintática. Eu quis apenas mostrar a importância da identificação da classe gramatical. Como é importante saber se é um adjetivo, se é um numeral, se é um verbo, se é um pronome. Aqui, ó, adjetivo. Quando você tem esta informação, você passa a ser um candidato diferenciado, pois vários candidatos errariam essa questão. Vários e vários, eu digo a maioria, marcaria aposto ou então adjunta adverbial de modo. Quando você sabe que o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas, ou é adjunta de nominal, ou é predicativo, e que o adjunta de nominal é uma característica permanente e de estrutura interna, e que o predicativo é uma característica permanente e de estrutura externa, você está anos-luz na frente de muitos candidatos. Então, a importância da classe gramatical é absurda. Nós temos que aprender. Agora, qual foi o grande problema na escola em relação à classe gramatical? A gente estudava de forma individualizada cada classe. Então, você primeiro via tudo sobre o substantivo, depois tudo sobre o adjetivo, depois tudo sobre o artigo, depois tudo sobre o pronome. Aí, quando você foi estudar o advérbio lá no final, não lembrava mais nada sobre o substantivo. É por isso que não aprendeu para valer. Então, aqui agora, o que a gente está fazendo? Um panorama das 10 classes para você ver como elas se relacionam o tempo todo e entender mais profundamente os aspectos. E aí vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui o tempo todo
como a gente disse lá no início, morfologia, semântica e sintaxe. Até porque quando eu falo assim, qual é a classe gramatical responsável pelo nome? Ah, é o substantivo. Para eu dizer que ela é responsável pelo nome, eu estou trabalhando a semântica. Quando eu pergunto qual é a classe responsável pela característica, eu estou trabalhando a semântica desta classe. Então, dizer que é um adjetivo é a função morfológica. Dizer que indica a característica é a função semântica. E quando eu digo que ela pode ser uma adjunta de nominal ou um predicativo, aí sim eu tenho uma função sintática. Então, gente, nós vamos trabalhar até o final assim, mostrando que esses valores, morfologia, semântica e sintaxe, sempre estarão interligados, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa brincadeira, Vamos voltar para o nosso quadrinho aqui, Falamos já sobre o substantivo, sobre o numeral e sobre o adjetivo. E agora eu pergunto a vocês, qual é a classe gramatical na língua portuguesa responsável por flexionar em gênero e número? Neste momento, eu tenho o artigo. Então, agora vamos lá, O artigo, ele flexiona em gênero e número. Quando eu falo em gênero e número, eu falo em masculino e feminino, singular e plural. Então, aqui, gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Agora, turma, antes de mais nada, eu quero te dizer que o artigo não é uma classe gramatical tão simples assim. Além de flexionar em gênero e número, ele é responsável por outras duas coisas importantíssimas na prova do concurso público. Ele sozinho é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. E ele também é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical, inclusive ele próprio. Mas antes de falar sobre isso, vamos aqui definir quem é o coringa do gênero e quem é o coringa do número. Quem é o coringa do gênero? É um masculino ou feminino? É um masculino. O que isso significa? Se eu entrasse numa sala com 100 mulheres, eu diria, bom dia, boa tarde, boa noite, alunas. Mas se fossem 99 mulheres e um homem, eu diria bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, pois basta um elemento masculino para jogar o plural para o masculino. Então, o coringa do número é o masculino. Só que isso aqui, na verdade, significa que é um neutro. Quando eu coloco que o aluno do LAC é estudioso, eu não estou dizendo que o João, o Pedro e o José são estudiosos e que a Maria, a Fernanda, a Aline não são. Eu, na verdade, estou englobando todo mundo ali. Então, o masculino na língua portuguesa funciona como neutro desde a época do latim. Agora, quem é o coringa do número? É o singular. Isso vai te auxiliar em quê? Vai te auxiliar naquela famosa dúvida se o termo é variável ou invariável. Quando você ficar assim, caramba, e agora? É variável ou invariável? Pensa nessa estrutura. Se a palavra só puder ficar no masculino e só puder ficar no singular, olha como é que eu disse, ela só pode ficar. Então, ela é invariável. Agora, a partir do momento em que eu seja capaz de jogá-la para o feminino, ou então que nós sejamos capazes de jogá-la para o plural, aí eu modifiquei. Aí passou a ser uma classe variável. Mas vamos lá. Este artigo, ele é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. E nós temos dois tipos de artigos. Nós temos o artigo definido e o artigo indefinido. Estruturalmente falando, quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E para que serve um artigo definido? Ele serve para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Então aqui, o artigo definido, ele fala de elemento
desconhecido no universo do texto. E o artigo indefinido, estruturalmente, quem é? Uma, uns, umas. E vai servir para quê semanticamente? Vai servir para mostrar pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Então fala sobre elemento desconhecido. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Vamos lá. Vamos supor que você esteja vendo aqui ao meu lado, sei lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.